Hoje é domingo, dia do Senhor, e a igreja vai celebrar o domingo de Pentecostes, o domingo onde o Senhor deu autoridade aos seus discípulos de fazer o mesmo que ele fez. E a nossa reflexão está em João 20, do 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A partir desse momento, começa a nossa reflexão. Jesus soprou e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não perdoardes os pecados, eles lhes serão retidos. Jesus, nesse momento, está dando autoridade aos seus apóstolos de perdoar ou não pecado, porque nenhum cristão vai conseguir caminhar com o auxílio do Espírito Santo se tiver pecado em seu coração. O Espírito Santo só vai habitar naquela pessoa que está livre do pecado. E é exatamente por isso que Jesus, nesse dia de hoje, está soprando sobre seus apóstolos e dando autoridade e poder para que eles façam o mesmo. E nós podemos ver isso em outras passagens da Bíblia, a importância do perdão, a importância de você, cristão, caminhar sem o pecado no teu coração. Porque cair, todos nós vamos cair. Pecado, todos nós temos. Mas com o auxílio da igreja e dessa autoridade que foi dada aos nossos sacerdotes, nós podemos buscar a confissão e continuar a nossa caminhada. Porque sem o pecado, o Espírito Santo vai agir na nossa vida. E aqui eu vou citar outras passagens que vão nos ajudar a compreender que precisamos buscar sim o sacerdote e a confissão. Jesus deu essa autoridade aos sacerdotes da igreja. E é por isso que na Igreja Católica, obediente a essa autoridade dada por Jesus, nós temos o sacramento da confissão. E vamos entender um pouquinho melhor disso nessas passagens que eu vou citar para você. No Evangelho de Mateus 16, 18 e 19, a palavra vai dizer: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu, e tudo que tu desligares na terra será desligado no céu. Nesse dia, Jesus dá autoridade a Pedro de abrir ou fechar, de desligar ou ligar, de perdoar ou não. Nessa passagem nós podemos entender que Jesus novamente está dando autoridade aos seus apóstolos. E a outra passagem que fala sobre esse assunto está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18 a 20. Eu vou ler bem pausadamente para que você, meu irmão e minha irmã, consiga entender a mensagem que o Senhor quer passar para cada um de nós. Tudo isso vem de Deus, que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou o ministério desta reconciliação. Primeiro Deus nos reconciliou consigo em Cristo, depois ele nos confiou o ministério desta reconciliação. Reconciliar é abrir-se ao perdão. Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo mesmo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Deus colocou
nos lábios de seus apóstolos essa mensagem da reconciliação. E continuando no versículo 20, portanto, desempenhamos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio, em nome de Cristo, vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Tudo que fazemos é em nome de Cristo. Deus é o único que tem o poder de perdoar os pecados, mas Ele confiou à sua igreja esse poder. E nessas passagens fica bem claro que a vontade de Deus é essa, que a igreja seja capaz, por intermédio de Cristo, de perdoar os pecados. E na carta de Tiago, capítulo 5, versículos 14 a 16, também vai falar sobre a confissão. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja, e estes farão oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Nessa passagem de Tiago fica bem claro, a pessoa está enferma, pode ser que ela tenha pecado. Então, pede-se que chame o sacerdote da igreja, e esse fará uma oração ungindo esse enfermo. E se ele tiver algum pecado, lhe será perdoado. Aqui fica bem claro a vontade do Senhor para a sua igreja. Busque o sacerdote, busque a confissão e confesse e volte a caminhar sem pecado, pois aí sim o Espírito Santo agirá em sua vida. Porque muitos de nós católicos já ouvimos essa frase: eu me confesso direto a Deus, porque maldito o homem que confia no homem. Mas Jesus deu autoridade aos seus sacerdotes da igreja para que nós busquemos a eles e confessemos os nossos pecados. Isto é vontade de Deus, que fica bem claro nessas passagens. Jesus sempre disse: quem tem ouvido, que ouça. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.